Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso canal Cuidando Feridas. O meu nome é Mertiele, eu sou enfermeira e em conjunto com a minha irmã, que também é enfermeira, Etiele, convidamos você a participar do nosso canal e aprender um pouco mais sobre feridas conosco. Nós, assim como você, somos apaixonadas por aprender, em especial aprender na enfermagem e principalmente ainda aprender sobre feridas, que é o nosso foco, o foco do nosso canal Cuidando Feridas. Nesse vídeo, nós vamos trazer para vocês 7 principais erros que retardam o processo de cicatrização de uma ferida. Se esse assunto te interessou, assina a chamada dessa aula, clicando aí embaixo do vídeo e vem conosco aproveitar o nosso vídeo. O objetivo desse vídeo é para que você, que é da área da saúde, possa compreender um pouquinho o que a gente vive no nosso dia a dia quando cuidamos de feridas. Isso se você já não viveu essas situações, ou quem sabe, se você empreender nessa área, você vai acabar vivendo essas situações. E nós gostaríamos de dividir esses assuntos com vocês. Por quê? Porque a partir do momento que a gente educa o nosso cliente, a gente repassa uma informação ao nosso cliente, nós e a sociedade com certeza também acaba ganhando com isso. Muitas vezes nós temos pacientes que eles estão por um período muito longo com uma ferida e eles não enxergam o processo de cicatrização. A ferida não evolui, a ferida ela fica estagnada. E isso muitas vezes acontece devido aos erros, que as pessoas acabam fazendo, as situações que as pessoas acabam utilizando e que acabam então retardando, atrasando mais ainda o processo de cicatrização. Com certeza você já ouviu falar ou você já vivenciou alguma situação que tanto o paciente, o nosso cliente ou o seu familiar, ele comentou algo que ele fez que não é o correto para o tratamento de uma ferida, que a gente percebe então claramente que isso não foi positivo. Por quê? Porque nós possuímos muitos hábitos, muitas culturas e nós sempre achamos que isso é o correto, mas na verdade não. Quando nós temos situações que a gente acaba utilizando uma técnica incorreta, um produto incorreto numa ferida, nós podemos prejudicar tanto esse nosso cliente que pode gerar uma amputação, se a lesão for nos membros, ou ainda a gente pode ter uma sepse, que é uma infecção que vai acabar complicando ainda mais o organismo do meu paciente. Tanto os clientes quanto os familiares possuem hábitos, possuem informações, um histórico cultural que faz com que muitas vezes utilizem substâncias, com que tenham hábitos que eles comentam que seria positivo para a cicatrização. No entanto, acabam prejudicando o tratamento da cicatrização de uma ferida. Antes de iniciarmos nosso conteúdo, eu gostaria de me apresentar para você. Eu sou enfermeira laser terapeuta, tenho experiência na área assistencial e também na docência. Tenho um mestrado em docência universitária e estou aqui para contribuir com você. Contribuir na sua vida profissional e, por que não, na sua vida pessoal, mas principalmente que nós todas possamos contribuir para a qualidade de vida do nosso cliente. Porque no momento que nós auxiliamos, que nós prestamos um atendimento de qualidade na área do tratamento de feridas, o nosso cliente com certeza ele vai sair ganhando. E a satisfação que ele tem, a felicidade que ele tem de ver a sua ferida cicatrizar é algo que também faz com que a gente tenha mais vontade de trabalhar com qualidade, de a gente se aperfeiçoar, de nós buscarmos mais conhecimento. Por quê? Porque a satisfação do nosso cliente nos deixa muito feliz. Imagine você, o nosso cliente ele tem uma lesão que muitas vezes faz com que ele tenha um isolamento social, às vezes por causa do odor, por causa do exudato, a própria situação de você ter ali a sua perna, o seu pé, muitas vezes com uma faixa, com uma atadura. Então isso faz com que o nosso cliente ele tenha um isolamento social e isso prejudica não somente o organismo dele, mas com certeza o seu psicológico. Então nós estamos aqui para ajudar você e consequentemente difundir mais informações, multiplicar as informações, multiplicar os conhecimentos que nós desenvolvemos tanto com o aperfeiçoamento, tanto com os nossos estudos, mas principalmente também com a nossa prática. Eu não estou dizendo que um está separado do outro, mas sim os dois andam juntos. Então nós queremos contribuir com você para que você tenha um conhecimento nessa área e que você possa aplicar na sua vida profissional e consequentemente gerar uma qualidade de vida ao nosso cliente. Bom, então vamos ao nosso assunto. Os 7 erros que dificultam a cicatrização de feridas. É importante também a gente comentar
que toda ferida, inicialmente, ela é uma ferida aguda. Nós temos uma ferida aguda e aí depois você pode aproveitar o próximo vídeo e você vai conhecer sobre a classificação das feridas. Então, no momento que eu tenho uma ferida aguda e essa ferida ela não acontece um processo de cicatrização em um período, que eu não vou falar aqui, porque você vai ter que assistir um outro vídeo para você entender um pouquinho sobre esse período de cicatrização, ela acaba então se tornando crônica. Então, quando nós temos uma ferida crônica, significa que ela não teve um período de cicatrização adequado enquanto ela estava classificada como ferida aguda. Se prepara já para assistir o próximo vídeo que a gente vai estar falando sobre isso. Vamos lá então. Número 1 que a gente percebe que acontece no processo de cicatrização é a ferida precisa ficar aberta, ou seja, não fazer nenhum tipo de curativo. E aí você precisa explicar para o seu cliente, para o familiar dele, que isso não é correto. Vamos pegar um exemplo, da atualidade que está acontecendo conosco no momento. Se a gente parar para pensar no coronavírus, qual é a orientação principal que se tem? Que as pessoas utilizem máscara. Por quê? Porque essa máscara faz com que eu evite o contato com o vírus que está vindo através de uma gota. Então essa gota ela não vai entrar em contato com o meu sistema respiratório, porque essa máscara se torna uma barreira da contaminação por esse vírus. Então, quando eu faço um curativo numa ferida, seja uma ferida fechada ou uma ferida aberta, eu vou ter uma situação de barreira. Esse é o principal papel do curativo. Além da barreira, contra infecções, contra a contaminação, também acontece o quê? O curativo vai fazer a absorção do exudato, que isso também é muito importante. A gente vai falar também nos próximos vídeos sobre isso. As pessoas têm dúvida em relação à umidade da lesão, se o meio precisa estar seco ou precisa estar úmido. Isso é uma grande dúvida, mas para isso é necessário uma avaliação e identificar se está adequado ou não essa umidade. Mas isso é um conteúdo também para os próximos vídeos. Então, basicamente o que você tem que compreender para você falar para o seu cliente é que o curativo ele tem um papel de barreira, de proteção contra a contaminação e também faz o quê? Faz a absorção do exudato. Agora nós vamos para o segundo erro, que nós encontramos então no tratamento de feridas. Eu posso lavar o meu ferimento, a minha ferida durante o banho? Não! Nós não podemos permitir que o paciente faça isso, nós não podemos orientar isso, nós precisamos educar e ensinar ele que isso é incorreto. Imagina só, você vai lá, abre o curativo lá no pé e vai tomar o seu banho. Aí você vai ensaboar o seu cabelo, vai lavar todo o seu corpo e toda a sujidade que vai sair do seu corpo vai descer e vai passar por essa lesão. Então eu tenho aí uma forma de contaminação. Então é incorreto a pessoa tirar o curativo e ir para o banho. Ela precisa sim entender que o curativo precisa ser realizado no momento separado. Então o que vai acontecer é um curativo separado. Eu vou abrir o curativo, vou fazer a higienização adequada, vou colocar a cobertura correta e vou então fechar esse curativo. E aí eu evito o quê? A contaminação dessa lesão. E agora nós vamos falar sobre o terceiro erro que nós identificamos no tratamento de feridas, que é: eu não devo tirar a casquinha. Até no final do vídeo, nós vamos estar trazendo um exemplo para vocês dessa situação. As pessoas elas encontram a casquinha lá na ferida e elas não retiram. Por quê? Porque culturalmente as pessoas aprenderam que é incorreto a gente tirar a casquinha. O que é essa casquinha? É um exudato que saiu da lesão. Algumas vezes também pode ter algum produto que eu utilizei, como óleo, como algum outro produto que eu utilizo para cicatrização e acaba então criando essa casquinha. Essa casquinha ela tem sujidade, ela tem resíduos daquela lesão e eu acabo não fazendo a retirada. Eu vou ter um acúmulo de micro-organismos que também prejudica a minha cicatrização porque pode sim contaminar ela e também faz com que aquela região que está a casquinha não aconteça o processo de cicatrização. Então muitas vezes eu tenho uma fase de granulação e aí eu tenho lá a formação da casquinha. Eu vou lá e não retiro a casquinha. O que vai acontecer? Eu não vou permitir que essa granulação evolua. No momento que eu retiro essa casquinha, então eu vou ter uma situação de que a granulação vai acontecer e consequentemente eu vou ter a epitelização.
Granulação, epitelização, também são assuntos que a gente vai estar abordando no próximo vídeo. Aproveita, né? Se inscreve no nosso canal, clica aí para você estar recebendo o próximo vídeo. E agora nós vamos falar então sobre o quarto fator que nós identificamos como erro no processo de cicatrização das feridas. E ele é o uso do óleo, né? O óleo de girassol. E muitos deles têm outros componentes. O que acontece? As pessoas hoje banalizaram o uso do óleo. Elas usam o óleo para toda a situação. Teve um arranhão, usa o óleo. Ah, teve uma ferida, usa o óleo. Então, o que nós precisamos compreender, nós precisamos nos aprofundar e entender quais são as fases da cicatrização. E também é muito importante a gente compreender quais são os produtos que nós vamos ter disponíveis para cada fase de cicatrização. A cicatrização de uma lesão não é uma receita de bolo. Nós não temos definido em uma situação nós vamos utilizar tal produto. Não, nós precisamos compreender aquela situação atual da lesão e utilizar a cobertura mais adequada. E nós vamos experimentar e identificar se ela foi adequada ou não. Se ela não der certo, a gente vai ter que acabar substituindo. Como nós vamos substituir durante vários momentos, né, no processo de cicatrização, conforme é o tipo da lesão. Então, muitas pessoas utilizam óleo para tudo. E aí, por não ter o conhecimento correto, em vez de auxiliar, de melhorar a cicatrização, pode acontecer uma estagnação. O óleo é bom? Sim, né? Existem várias situações que ele é fundamental, que ele é essencial. Ele tem muitas vantagens, mas quando utilizado da forma correta. E agora nós vamos falar do quinto erro que dificulta o processo de cicatrização das lesões. Várias pessoas pensam que quando a lesão está sangrando, isso é um sinal ruim, mas não, pelo contrário, é algo muito bom. Se nós estamos tendo sangramento, significa que nós estamos tendo vascularização. E isso é muito bom para o nosso processo de cicatrização. Claro que nós precisamos saber diferenciar uma hemorragia de sinais de vascularização. Quando nós abrimos o curativo e nós encontramos na gaze sinais de sangramento, isso significa de que a nossa lesão está tendo uma vascularização. E isso é muito bom. Agora nós vamos falar da sexta situação que nós percebemos que é um erro no processo de cicatrização das feridas, que é a utilização de fórmulas caseiras. Até que o nome ficou chique, né? Mas isso é uma situação que acontece muito. As pessoas utilizam produtos que nós soubemos que não são adequados para a cicatrização de uma ferida, mas elas insistem por seus conhecimentos culturais, pelo conhecimento que ela tem de familiares, e ela acaba então utilizando porque ela ouviu falar de que aquilo seria bom para a sua cicatrização. Muitas vezes a enfermagem está lá trabalhando, realizando o seu curativo com qualidade, com excelência, e aí de repente o cliente ou o seu familiar vai lá e coloca um produto que acaba prejudicando a cicatrização, colocando então, né, como eu digo, por água abaixo, colocando no lixo todo o processo de cicatrização que já aconteceu ali, todo o trabalho da enfermagem. E isso faz então com que retarde e tenha que se reiniciar novamente um processo de cicatrização. As pessoas utilizam borra de café, banha de porco, entre outras tantas substâncias que a gente ouve falar que elas acabam colocando na lesão. Então nós precisamos educar, ensinar o nosso cliente que isso não vai auxiliar e sim vai acabar prejudicando. Existem hoje no mercado, né, produtos que são feitos à base de erva, que são os produtos fitoterápicos, mas que eles passaram por testes, né, que eles passaram por estudos científicos e são comprovadas a sua utilização. E também existe uma concentração adequada para cada tipo de situação, para cada fase de cicatrização dessa lesão. Então vejam a diferença, né? Nós precisamos educar o nosso cliente que existem sim produtos, ervas, né, naturais que podem ser utilizadas, mas para isso ela possui uma concentração adequada para ser colocada naquela ferida. E o sétimo erro que nós queremos citar aqui para vocês é: eu vou usar aquilo que deu certo para o meu vizinho. Eu usei aquilo que deu certo para o meu familiar. Isso acontece muito. E nós precisamos educar o nosso cliente. Muitas vezes não é só nas feridas não, mas vários assuntos da saúde, o cliente diz: ah, eu usei tal medicação porque deu certo para o meu vizinho. Mas nós temos que fazer ele entender que assim como eu tenho o meu organismo,
aquela pessoa que teve sucesso com aquela medicação, com aquela cobertura para lesão, ela tem um outro organismo. A reação do meu organismo é diferente daquela pessoa. Então nós precisamos fazer com que ele compreenda isso, que muitas vezes o que deu certo para um não vai dar certo para o outro. E assim nós também da enfermagem precisamos compreender que um produto, uma cobertura que foi utilizada para um cliente não necessariamente vai dar certo para o outro. Para isso, continue assistindo nosso canal, clica aí abaixo do vídeo, né? Dá o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber os próximos vídeos. Então, pessoal, como eu falei no início do vídeo, o objetivo desse material foi que você conseguisse compreender os 7 erros que acontecem, que nós identificamos que prejudicam o processo de cicatrização. São situações que você precisa educar o seu cliente, o familiar dele, de que não devem acontecer. E também, quem sabe, se você não sabia de algum desses, né, que isso tenha contribuído para o seu crescimento profissional e que principalmente a gente possa se aperfeiçoar, aprofundar mais os nossos conhecimentos. E para isso nós estamos aqui, para ajudar e para auxiliar você nesse sentido. Então que você possa assistir os nossos próximos vídeos, que a gente vai estar abordando um pouco mais sobre a cicatrização, sobre os métodos de curativo, sobre as coberturas especiais que nós temos hoje no mercado. Então esteja aí conosco. Vamos aperfeiçoar o nosso conhecimento, espero que vocês tenham gostado e que a gente busque cada vez mais o aprendizado na enfermagem, o aprendizado em feridas, se você gosta muito dessa área, né, você pode até pensar em acabar empreendendo nessa área, como aconteceu conosco. A gente vai estar falando para vocês no nosso canal também sobre o que aconteceu na nossa vida, né, de como nós aprendemos a empreender na área de feridas, no tratamento de feridas, e isso principalmente, além do nosso crescimento profissional e do nosso crescimento pessoal, faz com que o nosso cliente ele tenha uma satisfação, ele fique feliz, porque como eu já comentei antes, ele vai ver a sua cicatrização, ele vai ver a ferida cicatrizada e isso não tem preço, né? Ele vai com certeza ter uma qualidade de vida bem melhor. Então nós da enfermagem temos o foco do cuidado, então nós precisamos sim cuidar do nosso paciente, nós precisamos cuidar do paciente com qualidade e para a gente cuidar com qualidade precisamos ter conhecimento e é isso que nós queremos passar para você aqui no nosso canal. Então, como eu comentei com vocês, nós iríamos citar as situações que aconteceram conosco sobre esses erros. Vai aparecer agora uma imagem para você de uma lesão. Essa lesão é de um paciente diabético, um paciente hipertenso, diabético com 55 anos e o diagnóstico dele foi uma fascite, que é uma infecção na região da fáscia do músculo. E aí então nessa situação foi necessário fazer uma fasciotomia. Isso porque esse paciente ele estava tendo uma síndrome compartimental. Então aí está a lesão, né? Quando recentemente havia sido realizada essa fasciotomia. E aí nós vamos pular bastante, né, o processo de cicatrização dessa lesão e nós vamos chegar a essa fase final que agora vai aparecer na imagem. Vocês podem ver que a lesão estava pequena, né, com 1 centímetro em média de tamanho. Essa lesão ela tinha 14 centímetros inicialmente, quando nós iniciamos o tratamento com o nosso cliente. E aí então nós estávamos realizando o curativo numa fase final, aos finais de semana, e a saúde pública realizava durante a semana. Mas aconteceu que alguns dias a saúde pública não pôde realizar e esse paciente realizou em casa. Quando nós voltamos, né, no final de semana seguinte, nós identificamos uma crosta, né, uma casquinha bastante grande, tomando conta de bastante parte da região da cicatriz, que foi uma cicatriz recente, né, então a pele está com certeza mais sensível, e ao umidificar e tentar fazer a retirada dessa casca, vocês vão ver o vídeo agora que vai aparecer. E aí vocês puderam ver então que essa lesão ela se tornou maior do que ela estava há uma semana atrás. Isso por quê? Porque não foi tirada, né, a popular, a conhecida casquinha diariamente. Então é muito necessário, né, é muito importante que a gente umidifique a lesão, que a gente faça uma higienização adequada da lesão, para a gente conseguir enxergar, para a gente vivenciar a evolução dessa cicatrização. Então, para evitar que isso acontecesse novamente,
nós passamos a realizar o curativo diariamente, né? Então é bem recente esse curativo, se você olhar a data nas imagens, estamos trabalhando para ter um curativo adequado, realizando uma técnica correta, utilizando a cobertura correta também, para a gente conseguir chegar ao final dessa cicatrização, né? E nós vamos ficar felizes e o nosso cliente com certeza mais feliz ainda. Essa lesão, inclusive, nós temos um vídeo que a gente vai fazer um caso clínico, né, sobre ela. Porque, como eu já comentei para vocês, às vezes não é uma cobertura que deu certo para um cliente que vai dar certo para o outro. E a gente enxerga que um caso clínico, quando conversado com vocês, quando discutido, é muito enriquecedor, né? Que isso vai fazer com que vocês pensem, com que vocês interajam conosco no sentido de se essa cobertura que foi usada, se você já usou ou não, e que você também consiga exercitar. Mas isso você vai encontrar nos próximos vídeos, certo? Então aproveita aí, né? Quem ainda não se inscreveu no nosso canal, quem não curtiu aí o nosso vídeo e não deu a marcação lá no sininho para receber os próximos vídeos, aproveita e faz isso agora. Uma outra situação que nós tivemos, que nós encontramos dentro dos 7 erros que acabam prejudicando o processo de cicatrização das feridas, foi a utilização de substâncias caseiras, que esse nome é muito chique, né? O que aconteceu? O curativo estava sendo realizado, havia acontecido já o desbridamento de uma necrose, um desbridamento parcial do esfacelo, e aí depois a paciente resolveu colocar banha de porco na lesão. E daí todo o trabalho que estava acontecendo, que estava evoluindo, né, as fases da cicatrização dessa lesão, nós tivemos uma enorme regressão. Por quê? Porque quando voltou-se, né, para realizar o curativo, depois de alguns dias, a lesão estava novamente com necrose. Então essas são algumas situações, né, que nós queremos dividir com vocês, desses erros que acabam prejudicando o processo de cicatrização. E principalmente nós temos que entender que nós, profissionais da saúde, precisamos interagir com o nosso cliente, com o familiar, precisamos ser educadores de saúde, para que essas situações não aconteçam com outras pessoas. Por hoje era isso, um forte abraço para vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.